professor vai fazer a leitura dos dois artigos 231 e 232 referente aos índios, ok? Questões são muito exploradas aí em cima desses dois artigos aí, ok? E seus respectivos parágrafos. Semana 13, dia 5. Questão, artigo 231, questão ficando maluco, né? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras, então direitos originários que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus todos os seus bens. Então, o que cai desse artigo aqui é apenas acerca do direito originário, ou seja, eles não têm uma mera posse, uma posse permanente, certo? Então, a Constituição garante a posse aos índios de forma permanente das terras por eles tradicionalmente ocupadas, mas não a propriedade. A propriedade pertence à União. É muito explorado isso em prova, ok? Agora, no contexto geral do artigo, ele não é explorado. Aqui, agora, esse daqui, sim, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas por suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários e a seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Então, as terras ocupadas por eles são habitadas de caráter permanente, então detêm a posse permanente, ok? Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. Isso aqui despenca em prova. Posse permanente e não a propriedade, ok? Cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Você não viu aqui o usufruto exclusivo das riquezas do subsolo, então não existe aqui o subsolo, então toma cuidado com isso, ok? O que mais? Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos. Então, exemplo, hidrelétricas, local para fazer uma hidrelétrica, a pesquisa, a lavra de riquezas materiais, exploração aí de minério, por exemplo, em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização de quem? Do Congresso Nacional. Qual a condição ainda? Ouvidos ainda as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurado a quem as comunidades afetadas a participação nos resultados da lavra das riquezas minerais, ok? Aproveitamento hídricos aí, os potenciais energéticos não, ok? Então, só podem ser efetivados, eles só podem aqui, recursos hídricos mais potenciais energéticos, eu só posso efetivar com autorização, então tem que ter a autorização do Congresso Nacional. E veja que tem que ser ouvidos aí as comunidades afetadas e apenas é assegurado a participação nos resultados da lavra os índios, ok? Nesses dois casos aqui, nos recursos hídricos e nos potenciais energéticos, não há a participação nos resultados. As terras
que trata deste artigo são inalienáveis, não podem ser vendidas, são indisponíveis, os índios não podem cedê-las, por exemplo, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Então, imprescritível é algo que, se eu não utilizar do direito, eu não vou perdê-lo, ok? Então, esse parágrafo cai muito em prova, este parágrafo e também este parágrafo, esses dois caem bastante. Esse também cai. É vedada a remoção, isso aqui cai, mas cai pouco. A remoção, mas quando cai, derruba muita gente. Vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, certo? Então, regra, não pode remover grupo indígena da sua terra e também não pode, também, por exemplo, aí tem uma questão que fala assim, uma CPI instaurada em Brasília convocou um índio que morava no Mato Grosso para vir prestar depoimento como testemunha, certo? Ele pode? Não, ele não pode ser removido aí das suas terras, essa é a regra. Salvo, olha as condições, há de referendo, então vai ter que ter o referendo aí do Congresso Nacional em caso de catástrofe, em caso de epidemia que ponha em risco aí a sua população que é indígena, ou interesse da soberania do país, numa terra do indígena aí que seja uma fronteira, por exemplo, então vou remover o índio para proteger esta terra, mas tem que ter também a deliberação do Congresso Nacional, ok? Em qualquer hipótese, e depois vai ter o que? O retorno imediato logo que cesse o risco dos grupos indígenas aí para suas respectivas terras. Questão 6, cai bastante, parágrafo 6, cai bastante, isso aqui também prova, são nulos e extintos, ou seja, o que são nulos e extintos? Os atos que não vão produzir efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras que se refere a esse artigo. Então não adianta o cara falar, comprei, não pode comprar, estou no domínio, propriedade, agora é dele, comprou, é nulo, está extinto aí o ato que tenha por esse objeto a ocupação. A posse, a mera posse também não pode, porque a posse permanente pertence aos índios, ok? Então, ou a exploração ainda das riquezas naturais, eu paguei para o índio, não pode, está errado, não gera direito adquirido aí também, ok? Ou a exploração dos recursos naturais do solo, dos rios, dos lagos nela existente, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar. Então tem o que? Uma ressalva aí quando tiver interesse público, que vai estar aí esculpido na lei complementar. Para esses casos não vai gerar então aí, não gerando então a nulidade. Então se tiver a nulidade e a extinção, certo? Nesses dois casos, o que? Não gera direito à indenização, ok? Então a Constituição Federal de 88 entrou em vigor. Antes dela ocorreu um pagamento aí para compra dessa terra aí. Chegou a Constituição Federal e trouxe aí a extinção desse ato aí, ok? Por quê? A Constituição, mas o direito adquirido, em face de uma nova Constituição, não há que se falar em direito adquirido, tendo em vista aí o poder constituinte originário ser o que? Ilimitado, não encontra barreiras, ok? Então não gera direito à indenização ou ações aí contra a União, salvo na forma da lei, quando ocorreu que benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé, certo? Então ocupei de boa fé, não sabia que era do índio, então realizei benfeitorias, eu posso ser indenizado aí na forma da lei. Não se aplica às terras indígenas aí o que está disposto aí ao artigo 74, parágrafo 3º e 4º. Isso aqui é com relação à garimpagem de terras, ok? Então veja,
o Estado favorecerá a organização e atividade garimpeira em cooperativas. A cooperativa que refere-se ao parágrafo anterior terão prioridade na autorização e concessão para pesquisa e lavra. Não se aplica nas terras indígenas essa garimpagem aí, ok? E por fim, os índios, isso aqui cai também muito em prova. Suas comunidades e organizações são partes o que? Legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então os índios podem ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, ok? Não precisa da FUNAI, não precisa aí do Ministério Público Federal, ok? Então pode sim pensar nessa situação com relação aos índios, suas comunidades e organizações podem ingressar então em juízo. Lembra-se que mexeu com o índio, mexeu com a Justiça Federal, mexeu com o índio, mexeu com o Ministério Público Federal, mexeu com o índio, mexeu com a Polícia Federal, ok? Seria isso. Agora vamos para as questões. Um abraço.